capítulo 11, verso 28, está escrito: Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já tem 4 dias. E disse-lhe Jesus: não há dito isso, que creres, verás a glória de Deus. Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levando os olhos para os céus, disse: Pai, dou graça por me haver de ouvido. E eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creres que tu me enviaste. E eu, tendo isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Aleluia, Jesus. Só até aqui. Os irmãos podem assentar. Ao texto que nós lemos em João, no capítulo 11, ele está falando de um homem chamado Lázaro. Este homem não era qualquer homem, porque Lázaro, ele tinha uma grande amizade com Jesus. Além de Lázaro ser amigo de Jesus, ele também tinha 2 irmãs, uma chamada Marta, que também era seguidora de Jesus, e também Maria Betânia, que também era alguém que tinha uma grande amizade por Jesus. Essa irmã de Lázaro, Maria Betânia, é aquela que nós vamos ver no capítulo 12, aquela mulher que pega um perfume, quando Jesus está servindo a Santa Ceia, ela pega aquele perfume e ajoelha aos pés de Jesus, e derrama aquele perfume aos pés de Jesus, lavando os pés de Jesus, e enxugando com os seus cabelos. Um dos discípulos, Judas de Iscariotes, quando vê aquela mulher pegando aquele perfume e jogando aos pés de Jesus, Judas vê como um desperdício, porque não era qualquer perfume, era um perfume valioso. Aquele perfume, ele valia 300 denários, era um valor que valia 1 ano de salário. Então era um perfume que, para você comprar ele, você teria que trabalhar 1 ano, juntando todo o dinheiro para comprar aquele perfume. E aquela mulher, quando viu Jesus, ela pegou tudo o que tinha e derramou aos pés de Jesus. Por que ela fez aquilo? Ali é uma demonstração de Maria Betânia ao amor que ela sente por Jesus. Porque quando nós falamos assim: eu amo Jesus, eu aceito Jesus, eu gosto de Jesus, não adianta nós falarmos de boca para fora que amamos a Jesus, se não mostramos com os nossos atos que nós amamos Jesus. Como nós vamos provar que amamos a Cristo? Através daquilo que nós falamos, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós fazemos todos os dias. É o que? Dando o melhor para Cristo. Nas nossas ações que nós fazemos, nós estamos mostrando para Cristo que nós amamos Ele
de todo o nosso coração. Que fala assim: Deus me entende, Deus me ama, e eu amo a Deus e Deus sabe. Mas na verdade Deus conhece quem ama Ele de verdade e quem não ama. Porque quando Judas questiona que aquele perfume era caro demais para ser desperdiçado, para derramar, para lavar pés, e os pés se lavava com uma bacia com água. Mas aquela mulher pegou o melhor para lavar os pés de Pedro, de Lázaro, não, pegou o melhor para lavar os pés de Jesus. Ela está nos ensinando que o melhor nós deixamos para Jesus. O melhor da sua vida você vai deixar para Jesus. O melhor que você tem, você vai dar para Jesus. Tem gente que recebe pouco porque dá pouco para Deus. Tem gente que não tem muito porque não adora a Deus. Por que Caim matou Abel? Por causa da inveja. Mas por que o irmão ficou com inveja do outro? Porque ele viu que a oferta que ele deu para Deus não foi recebida, mas a de Abel foi recebida por Deus. Então não é tudo que nós damos para Deus que Deus vai receber. Você está na igreja, você está dando para Deus, mas Deus não recebe muitas das vezes, porque estamos dando o resto para Deus. Você está dando o seu tempo, quando sobrar eu vou na igreja, quando der eu vou orar, quando eu tiver um tempo eu vou ler a Bíblia. Não, hoje eu estou muito cansado. Nós temos tempo para tantas coisas, mas não temos tempo para Deus. Se você passar em um shopping, num domingo, ou no meio de semana, em um lugar de entretenimento, em uma academia, você vai ver que as pessoas estão ali, cuidando das suas vidas, comprando, mas muitas vezes deixa de vir para a casa de Deus, muitas vezes não tem tempo para Deus, deixamos as coisas de Deus de lado. Lembramos em cuidar do nosso corpo, da nossa vida financeira, lembramos em cuidar de muitas coisas, mas da nossa alma, não cuidamos. Aí Jesus disse que aqui tudo é passageiro. Salomão fala que tudo que tem debaixo do sol é vaidade. Salomão diz que há tempo para todas as coisas, há tempo para nascer e há tempo para morrer. Então nós sabemos que a nossa vida aqui é passageira, mas nós temos que ser como Maria Bethânia, alguém que dá o melhor para Deus. Quando você dá o melhor para Deus, Deus vai dar o melhor para você. Esta mulher era irmã de Lázaro, então perceba que Lázaro ele tinha uma família abençoada, porque as suas irmãs eram também amigas de Jesus. E Jesus, ele sai de Betânia e vai para outro lugar pregando a palavra. Lázaro fica doente, e alguém mandou um mensageiro diante de Jesus e disse: Jesus, volta para Betânia, porque o seu amigo Lázaro, a quem tu amas, ele está doente. Mandaram alguém falar para Jesus que o seu amigo, ele está doente, ele está enfermo. Olha só, muitas vezes nós somos amigos de Deus, você é amigo de Deus, você tem um relacionamento com Deus, e muitas vezes você passa por aflições, você passa por momentos difíceis, e nós perguntamos: por que eu estou passando por esse momento difícil, se eu sou amigo de Deus, se eu sou alguém que tem um relacionamento com Deus, eu sou alguém que está na igreja, eu sou alguém
que faz a obra, eu sou alguém que dou o meu melhor para Deus, mas estou passando por dificuldade. Quando disse para Jesus que Lázaro ia morrer, eles acharam que Jesus iria parar o que estava fazendo, iria voltar imediatamente para orar para Lázaro, para que Lázaro fosse curado. Mas Jesus deixou que Lázaro morresse. É por isso que Davi disse assim, no Salmo 34, que muitas são as aflições do justo, mas Deus o livra de todas. Então quer dizer o quê? Que Davi está dizendo que nós teremos aflições, nós teremos batalhas, lutas. Jesus disse também, lá em João 16, ele disse assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nem sempre o que nós queremos nós vamos ter, no tempo que nós quer. Muitas vezes nós queremos uma bênção, e nós falamos assim, Senhor, eu preciso desta bênção hoje, mas Deus vai dar amanhã, porque há um processo. Perceba que Jesus não volta para curar Lázaro, tem um tempo certo que Jesus vai voltar, mas quando Jesus voltar para Betânia, nós sabemos que Lázaro vai estar morto. É o trabalhar de Deus. Tem hora que Deus vai deixar você passar por aflições, por lutas, aí quando você falar assim, agora não tem mais jeito. Porque quando Lázaro estava doente, alguém poderia falar assim, é só fazer um chá que ele melhora. Chama o médico. Eu sei uma receita que cura esse tipo de enfermidade. Então tem jeito, tem solução para Lázaro enquanto ele está vivo, porque qualquer solução deste mundo pode solucionar o problema de Lázaro. Mas tem hora que Deus deixa acontecer, como aconteceu com Lázaro, para mostrar que a solução não está no comando deste mundo, mas está nas mãos de Jesus. Porque enquanto tinha vida, Lázaro poderia ser curado, mas quando morreu, Lázaro não poderia ser curado mais, porque ele morreu, e ninguém tinha ressuscitado. Então não se sabia o que poderia mais fazer, morreu, se acabou. Perceba que Jesus volta ao quarto dia. Quando Jesus volta, disseram para Jesus, mas já o defunto está fedendo, porque já é 4 dias. Por que Jesus volta ao quarto dia? Porque se ele voltasse ao terceiro dia, segundo a lei judaica, ainda tinha esperança que a pessoa não morreu, que algo poderia acontecer. Mas quando Jesus volta ao quarto dia, Jesus está mostrando que não tinha mais esperança, não tinha mais jeito para Lázaro. Agora Jesus voltou apenas para dizer, ele foi um bom amigo, ele se foi. Quando Jesus chega em Betânia, a sua irmã chega e se prostra aos pés de Jesus e disse assim, olha Jesus, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas Salomão disse que há tempo para todas as coisas. É por isso que ele disse, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de colher. É por isso que Davi disse também assim, que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, ele não se abala, mas ele permanece para sempre. Porque ele confia no Senhor. Quando nós confiamos no Senhor, nós somos como um monte.
O monte, ele resiste à chuva, ele resiste ao vento, ele resiste a tudo. Por quê? Porque Davi está falando, a minha fé tem que ser como a do monte, resistente. Mas a irmã de Lázaro, a fé dela não foi assim. Ela já chegou diante de Jesus dizendo, se você estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. É claro que ela sabia que Jesus poderia curar enquanto há vida. Porque se ela chega a Jesus e disse, se você estivesse aqui, mas Jesus não estava naquele momento, ele está agora. Então Jesus pode curar agora. Mas ela achou que se Jesus estivesse naquele momento, quer dizer, Jesus chegou atrasado, mas Jesus não chega atrasado, ele chega no momento certo. Tem hora que nós achamos que Jesus chegou atrasado. Ah, Senhor, mas se o Senhor tivesse feito isso, mas se Jesus tivesse me abençoado. Não, irmãos, é no tempo que Deus vai acontecer. Mas se eu tivesse ido, mas se eu tivesse feito, mas se tivesse acontecido, não, Jesus chegou no momento certo, avisaram a Jesus que Lázaro ia morrer. Então Jesus já sabia o que iria acontecer com Lázaro. Jesus, ele chega, no momento certo na nossa vida, para acalmar a tempestade, para abençoar a sua vida, no momento certo, Jesus vai chegar na sua vida e vai fazer o milagre, não é no nosso momento, porque talvez no nosso momento não é o momento de Deus. Nós queremos algo no nosso tempo, mas Jesus está falando, no tempo de Deus. Tem pessoas que retrocedem porque não obedece à voz de Deus, porque faz as coisas sem a direção de Deus. Davi, ele nos exorta sobre a pessoa que faz as coisas na ansiedade, faz as coisas antes do tempo de Deus, faz as coisas sem procurar a Deus se é o momento certo. E muitas vezes o momento errado que nós fazemos é aonde nós pagamos um alto preço por aquilo que nós fizemos sem a direção de Deus. Mas quando nós temos a direção do Senhor, nós somos abençoados por Deus. Mas Jesus disse assim, eu não vim no tempo errado, porque a morte de Lázaro era para glorificar o nome de Jesus. Jesus permitiu que Lázaro ficasse doente. Jesus permitiu que Lázaro morresse, para quê? Para a glória do nome dele. Então Lázaro passa um processo de dor até chegar à morte, para que o nome de Jesus fosse glorificado. Se Lázaro passou por tudo isso, muitas vezes nós passamos pela dificuldade, para que o nome de Jesus seja glorificado na nossa vida, na sua vida. Alguém vai dizer assim, olha, fulano foi curado porque Deus curou, fulano é abençoado porque Deus abençoou, fulano está desse jeito porque é Deus na vida dele, porque na ótica humana não tinha não tinha jeito mais para Lázaro. Porque Lázaro já morreu, e há já 4 dias que ele morreu, e não tem mais jeito para Lázaro. Aí quando Jesus chega, ele disse assim, olha, Lázaro está morto. Jesus, ele chora com o povo a morte de Lázaro. Aí depois que Jesus chorou, Jesus agora disse assim, tirai a pedra. Aí Jesus manda tirar a pedra. Jesus, antes de dizer Lázaro sai para fora,
Perceba que Jesus faz algo, ele ora. Jesus, ele faz uma pequena oração. Muitas vezes nós queremos ser abençoados e esquecemos de falar com Deus. Se o próprio Jesus, antes de dizer Lázaro sai para fora, ele abre a sua boca diante da multidão que estava no velório, ele começa a orar e falar com Deus. O segredo está aí, irmãos. Como Isaías disse: buscai ao Senhor. Jesus é o Filho de Deus e ele ainda está orando, está buscando ao Senhor. Jesus está nos ensinando tudo que nós fizemos, temos que fazer em oração. As pessoas não querem mais orar, as pessoas não querem mais buscar a Deus. É muito mais fácil eu falar para o irmão: faz uma campanha para mim, ora para mim, me ajuda nisso. Vou te ajudar, vou orar. Mas e você está orando? E você está jejuando? E você quer que Lázaro ressuscite na sua vida? Qual Lázaro? O Lázaro da finança, o Lázaro da doença saia da sua vida. Mas você não ora. Como é que Deus vai ser glorificado na sua vida se você não fala com aquele que tem o poder para selecionar os seus problemas? As pessoas não querem mais falar com Deus, as pessoas não querem mais vir para a casa de Deus, não querem mais buscar a Deus. E o próprio Jesus está nos ensinando que o segredo ainda continua sendo buscar ao Senhor, falar com o Senhor. Aí Jesus ora, aí ele diz: Lázaro sai para fora. Só que antes de Jesus orar, ele disse também assim: tire a pedra. Não era mais fácil Jesus chegar e dizer: Lázaro está morto, né? Ele está dentro daquela caverna, tem uma pedra na frente daquela caverna. Jesus, ele tem todo o poder. Mas Jesus, ele disse assim, ele deu uma ordem, tipo assim: se vocês querem que Lázaro ressuscite, vocês têm que fazer algo para mim. O que é que Jesus pediu? Tire a pedra. Tire a pedra para que Lázaro seja ressuscitado. Jesus pede para tirar a pedra, que o milagre venha acontecer. Perceba que Jesus não precisava que pedisse para tirar a pedra. Ele poderia muito bem dizer: Lázaro saia para fora, a pedra desaparecer, a pedra quebrar, o anjo vir tirar a pedra. Mas antes do milagre, ele pede um sacrifício. Primeiro, a pedra não era qualquer pedra, era uma pedra pesada. Deveria mais ou menos ser uns 5 a 6 homens para fazer força e tirar aquela pedra. Fora o risco daquela pedra tombar, porque era uma pedra que ficava na frente da caverna, tampando, isolando a caverna. Era como se fosse um portão. Então aquela pedra poderia tombar para o lado e matar algum dos homens. Então, quando Jesus fala tire a pedra, Jesus está nos mostrando que tem coisa que para acontecer na nossa vida é necessário nós tirarmos a pedra. O milagre está chegando na sua vida. Aí Jesus está dizendo: antes de Lázaro ressuscitar, você tem que tirar a pedra. Porque se não tirar a pedra, nada vai acontecer na sua vida. Não adianta você clamar, orar, buscar o profeta, a revelação. Se não tirar a pedra, nada vai acontecer. A prova não vai
sair da sua vida, o mar não vai acalmar. Temos que tirar a pedra, irmão, a pedra do pecado. A pedra, ela traz impedimento das bênçãos do Senhor na nossa vida. Só que tem pessoas que querem que o milagre aconteça, mas não querem tirar a pedra da fofoca, a pedra do engano, a pedra da mentira. Como é que Lázaro vai ressuscitar na sua vida? Como é que o sobrenatural de Deus vai acontecer se você não tira esta pedra? Jesus nos convida a tirarmos a pedra, porque esta pedra, ela é impedimento na nossa vida. A pedra que Jesus está falando, tire, é a pedra que vai trazer a bênção. Só que tem gente que não quer dar ouvido à voz de Deus. É por isso que tem pessoas na igreja que estão há 10 anos na igreja e não muda de vida, porque não quer vir para a igreja. Quer ficar ouvindo pregador, fazendo campanha por internet. Isso é uma pedra na sua vida. Porque se você não tirar a pedra para orar, para buscar Deus, nada vai acontecer. Se você não se sacrificar, sair da sua casa, vir até a casa de Deus, mas eu sou templo do Espírito Santo, Deus habita em mim. Então, se você é templo do Espírito Santo, você faz parte do corpo de Cristo. O problema é que nós não queremos nos sacrificar, não queremos dar o melhor para Deus, não queremos ser como Maria Bethânia, dar o de melhor para Jesus. Se fosse Judas lavar os pés de Jesus, ele teria pegado um balde d'água, uma bacia d'água, tá bom para lavar os pés de Jesus. Água, todo mundo lava com água. Lavar os pés de um visitante com água era honra. Só que Maria Bethânia não deu honra para Jesus, ela deu tudo o que tinha, por isso que ela recebeu o milagre na sua vida. O seu irmão foi ressuscitado. O segredo da vitória é: dê o melhor para Deus, faça o melhor para Deus. Alguém está me criticando, continue fazendo para Deus. Alguém está me perseguindo, continue fazendo para Deus. Alguém está falando mal, está me caluniando, não pare, continua. Alguém está jogando pedra em você, continua fazendo o melhor para Deus. Tem gente que está fazendo o melhor, e aí na primeira decepção, ele quer largar Jesus, quer sair da igreja, quer largar o ministério, somente porque alguém não gostou dele. Só que nós temos que olhar para o alvo. O nosso alvo é Jesus Cristo. Se o seu alvo é Jesus, você não vai parar. Se o seu alvo é Jesus, você vai tirar a pedra de impedimento, você vai fazer o melhor para Deus, porque o alvo é Cristo, o alvo é o céu. Nós não podemos perder o nosso foco nesta terra. Se nós estamos aqui na igreja, é para ir para o céu. Se você está aqui esta noite, se você é crente, fiel a Deus, é para ir para o céu, irmãos. Quando você levantou a sua mão, aceitou a Jesus como seu único Salvador, não foi, irmão, para você ir para o inferno, foi para você ir para o céu. Sabe por quê? Porque o céu foi feito para quem obedece. O céu não é para quem quer ir para lá, porque todos querem ir para o céu. O céu é para quem tira a pedra e fala: Senhor, a pedra do impedimento, que é o pecado, eu estou tirando da minha vida.
Eu estou negando a mim mesmo, como a Bíblia diz que nós temos que renunciar, negar a nós mesmos para que nós podemos ir para o céu. Se nós não renunciarmos, nós não vamos entrar no céu. Se nós não andarmos no evangelho da porta estreita, nós não vamos entrar no céu. Mas tem gente vivendo o evangelho da porta larga, é porque eles não querem tirar a pedra. Se não tirar a pedra, não vai entrar no céu. Nós temos que entender uma coisa: a nossa vida aqui é passageira. Se nós partirmos hoje, você tem certeza da salvação? Você tem certeza que você vai para o céu? Porque se você não for para o céu, o sofrimento é eterno. Mas se você for para a glória com Jesus Cristo, quando você partir, Jesus nos esperando na eternidade, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. A igreja, ela não se apega com o sistema deste mundo, por quê? Porque ela não é daqui. O crente pode ser rico, pode ser próspero, pode trabalhar, pode ter milhões na conta, mas são apenas dinheiro, é milhões, é um carro, é uma casa, vai ficar, ninguém leva no caixão. O crente, ele não se apega em bens materiais, porque ele sabe que maior do que a riqueza deste mundo é a coroa da vida eterna. É Jesus, irmão. Se você ganhar R$1 milhão hoje, não compra a alegria que quando você chegar lá no céu, aí você vai ver Jesus com uma pedrinha, e Ele vai entregar esta pedrinha para você, e a Bíblia diz que este será o seu nome, o nome que Jesus e você vai saber, irmãos. Olha que alegria maior, a coroa da vida eterna, quando nós estivermos na eternidade com Jesus. Dinheiro nenhum paga, não paga a eternidade com Cristo. Enquanto muitos estão perdendo a eternidade com Cristo por causa do dinheiro, da fama, das riquezas deste mundo. Não perca a eternidade por causa das decepções deste mundo. Não perca a eternidade por causa das riquezas, por causa de gente que não presta, que fica dentro da igreja só para atrapalhar. Não perca a sua salvação por causa das decepções. Continue firme e forte, porque Deus tem o melhor para nós, e o que é o melhor de Deus é a ação do crente, é o crente, irmãos. Não tem coisa melhor você chegar hoje na sua casa, deitar a cabeça no seu travesseiro, e você fazer a sua oração, e você saber que se você não acordar mais, você vai acordar no céu. Porque tem gente que tem o dinheiro para comprar a melhor cama, mas se morrer, irmãos, vai para uma eternidade sem Jesus. Você está entendendo que o crente, ele é mais feliz do que o ímpio? Porque nós temos Jesus, nós temos a certeza da alegria eterna, irmãos. O mundo está aí, a qualquer momento estão falando aí que se entrar em uma guerra mundial, em 40 minutos o mundo acaba. Se em 40 minutos o mundo acabar, 41 minutos no céu. O crente não tem medo de bomba, o crente não tem medo das grandes potências, das bombas nucleares, da crise global, porque ele sabe que a qualquer momento ele vai para o céu. Paulo diz assim: viver é Cristo, morrer é lucro. Então para o crente é assim, você vive para Cristo, mas se você morrer, vai para a eternidade, aonde Jesus mesmo disse: lá não haverá mais dor, lá não haverá mais tristeza.
e todas as lágrimas Jesus vai enxugar do nosso rosto, irmãos. Imagina, você chorou a sua vida toda, mas quando chegar no céu, o próprio Jesus vai enxugar as nossas lágrimas. Não há coisa melhor que saber que o próprio Jesus, não é, irmãos, o homem mais poderoso deste mundo, não é o presidente da república, não é o jogador famoso, é o próprio Jesus, aquele que deu a vida por mim e por você, para nos salvar, para redimir nossos pecados. Ele mesmo vai nos receber na eternidade. O comando tirai a pedra continua hoje. Jesus ainda deseja ressuscitar os sonhos, restaurar a fé, trazer vida abundante, e Ele nos convida a participar do processo, removendo todas as pedras. Jesus nos convida a remover todas as pedras para o agir de Deus na nossa vida. Tem um versículo que diz assim: agindo Deus, quem impedirá? Então, para o agir de Deus na sua vida, é só tirar as pedras. O irmão que está do seu lado, ele não pode dizer as suas pedras. Eu não posso apontar as suas pedras, porque só eu e Deus sabe as pedras. Então começa a tirar as pedras para que Lázaro ressuscite, o milagre aconteça. Comece a tirar as pedras para que o agir de Deus venha acontecer na nossa vida. Você quer o sobrenatural? Tire as pedras. Você quer o agir de Deus na sua vida? Tire as pedras, porque Deus vai agir na nossa vida. Deus vai agir na sua vida. Nós temos que crer que nós ainda servimos a um Deus que tem poder, irmãos. O mundo está em guerra, o mundo está em crise, mas confia no Senhor. É como o Salmo 125 que Davi disse assim: os que confiam no Senhor, ele não se abala com guerra, ele não se abala com o comunismo, ele não se abala com a crise, ele não se abala com a doença, ele não se abala com a falta de dinheiro, porque ele confia no Senhor. Ele sabe que o Senhor a qualquer momento vai agir ao nosso favor. A qualquer momento Jesus vai agir ao seu favor. Mas Jesus não agiu. Pastor, eu estou desesperado. Você está falando que Jesus vai agir. Ele não agiu. O que é que nós lemos aqui? Mandaram um homem, mandaram alguém até Jesus dizer: Lázaro está morrendo. Jesus voltou para Betânia? Não, ele continuou a viagem missionária. Deixa Lázaro lá, no tempo certo eu vou lá e ressuscito ele. É Jesus dizendo: no tempo certo ele vai agir. Não é no nosso tempo, mas nós temos que entender que é no tempo de Deus ele vai agir e abençoar a nossa vida, amém? Vamos nos colocar de pé e vamos estar orando, agradecer a Deus por este momento maravilhoso. Tem um sorteio. Número 1. A irmã Sara ganhou o bombom. Aleluia. Domingo nós temos o culto abençoado na direção das senhoras. Que Deus abençoe a toda a igreja. Vamos orar. Senhor Deus, esta noite nós te exaltamos, glorificamos ao nome santo do Senhor, porque o Senhor tem, meu Pai, o Senhor tem nos guardado, nos abençoado. Abençoa, meu Pai, a tua igreja que esta noite está reunida em teu nome. Abençoa cada uma aqui, Senhor, que nós viemos sair daqui libertos, transformados, que toda pedra, Senhor, que o Senhor vinha